Tudo bem, pessoal? A aula de hoje a gente vai falar sobre os vírus. Vocês já ouviram falar dos vírus? Vocês sabem o que eles são? Vírus? Que coisas são essas? Nunca ouvi falar. Já sei, são vírus de computador. Aqueles da internet, dos pendrives. Hum. O vírus que iremos estudar são reais e não virtuais, como os de computadores. São também extremamente pequenos e podem causar doenças. Aqui a gente vai ver algumas características deles, tá? E por que que eles são classificados como vírus e por que eles não se incluem em nenhum outro grupo. Primeiro, vírus, eles recebem esse nome, que significa veneno. Esse nome é usado desde 1930, tá? Foi a época em que eles começaram a ser estudados, certo? O termo vírus significa veneno. Eles são seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes ainda menores que as bactérias. Somente podem ser vistos ao microscópio eletrônico, que são muito pequenos. Não são incluídos em nenhum dos reinos, sendo diferente dos demais seres vivos, porque eles vão apresentar características específicas somente deles, tá? Então aqui a gente está vendo o vírus da gripe e o rotavírus, que é um causador da diarreia, né? Graves em lactantes e crianças. As características gerais. Eles não possuem organização celular, ou seja, eles não têm as células na sua constituição. Eles são estruturas muito simples, eles não apresentam membrana plasmática, nem citoplasma, como citosol e organelas, nem núcleo celular. São constituídos basicamente por uma cápsula de proteína que abriga em seu interior material genético. Aqui a gente tem a estrutura de um bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias. Ele vai apresentar essa seguinte composição. Na cabeça, né, eles têm a cabeça onde está inserido o material genético. Aí tem a cauda. Aí no 3 nós temos o DNA, que é o seu material genético. O 4, que é o capsídeo, que é uma cápsula que vai envolver esse material genético. O colar, a bainha, fibras, espículas e placa basal. Aqui a gente tem a estrutura de um outro vírus, né? Que ele vai ser formado por material genético e proteínas. Bom, característica dos vírus. Eles não possuem metabolismo próprio. O que significa isso? Eles não produzem energia sozinhos. Eles não vão produzir matéria-prima, né? Para formar a sua estrutura. Então, nos vírus não ocorrem reações químicas observadas no interior de uma célula viva. Fora de uma célula hospedeira, eles não têm nenhuma atividade, são inertes e podem até formar cristais, como os minerais. Eles reproduzem-se dentro de interior de células vivas, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. São parasitas de seres vivos, como plantas, animais e bactérias. Podem se reproduzir à custa do material que encontram somente em células vivas, e fora de uma célula hospedeira eles se mantêm absolutamente inertes. Aqui a gente tem a forma de reprodução dos vírus, né? Como eles vão se multiplicar, eles vão precisar primeiro de uma célula, já que eles não realizam metabolismo próprio, eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Eles vão injetar, como vocês estão observando aí no esquema, o vírus entra em contato com a bactéria e injeta seu material genético. Aí esse material genético, ele vai, na verdade, se ligar ao material da bactéria, daí ele se reproduz no interior da bactéria. Então, com isso, ele utiliza todo o material da bactéria para se reproduzir. Ele forma novos vírus. Bom, quanto às defesas do nosso corpo, nossas defesas contra as viroses. Nosso corpo está exposto à invasão de micro-organismos diversos, mas a gente apresenta barreiras, né, de defesa. O primeiro dele é a pele, depois nós temos o nosso sistema imunológico. Eles podem penetrar no nosso corpo, por exemplo, por meio do ar, da água, de ferimentos e de alimentos contaminados. Além desses micro-organismos, algum desses micro-organismos, na verdade, eles podem ser patogênicos, ou seja, capazes de provocar dor. Desculpa, pessoal.
Exemplo de vírus, de doença causada por vírus, nós temos as viroses. Aqui a gente tem a catapora, um exemplo, e a gente tem a febre amarela também. Então, a doença causada por vírus, que pode ser transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, tá? A prevenção, ela compreende as mesmas medidas para a dengue. Existe vacina para febre amarela, porém não existe para a dengue. Aqui a gente tem um vídeo que mostra basicamente como ocorre a infecção viral. Bom, e para finalizar, gente, a gente está no Novembro Azul. Homens, cuide-se, prevenindo contra o câncer de próstata. E a aula de hoje foi isso, e próxima aula tem mais.